Uma pergunta do Conversar podcast anterior, que a gente comentava sobre o texto de 1 Timóteo 2, 11 e 15, onde Paulo diz que não admite, manda que a mulher fique em silêncio na igreja. Sim. E que não admite que a mulher ensine e nem exerça autoridade sobre o homem. E o fundamento dele, no versículo 13 e 14, é que primeiro Adão foi criado, depois Eva. E segundo, o que ele diz no versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí o que eu queria lhe perguntar, e vou perguntar hoje, né? Sim. É se Paulo fundamenta dizendo que ela foi iludida e caiu, mas não é maior fraqueza da parte de Adão, que foi seduzida por Eva tão facilmente com um pedaço de fruta, né? Porque ela já tinha comido uma parte desse fruto, supõe-se que ela tenha dado uma parte a ele. Ela foi seduzida por Eva, Eva foi iludida pela serpente, que tinha toda a sagacidade. Do próprio texto afirma isso, que a Bíblia fala, a antiga serpente seria, né, o inimigo, e ele usou de sagacidade para iludir Eva. Mas Adão simplesmente foi seduzido, e parece que hoje em dia tem muito pastor caindo nessas seduções por aí afora, não é isso? Ainda. Como é que você acha desse texto? Bom, fazendo uma análise aqui muito rápida da fala de Paulo, né, com relação a Adão ser criado primeiro, né, e Eva depois. Primeiro, é exatamente aquilo que a gente entende com relação à questão de liderança, administração e governança. Né? Inclusive, você colocou na semana passada que essa ordem de governança de Deus, da administração do marido, seria em casa. Mas quando a gente pega o texto para a gente ler, a gente compreende que toda ordem, né, de administração e governabilidade foi dada a Adão no que diz respeito ao gênero masculino, e não ao homem, né, homem, mulher, humanidade. A gente percebe que esta ordem foi direta a Adão quando a gente vê as consequências do pecado. A Bíblia não deixa claro ali que Deus tenha chamado Adão de forma pessoal e tenha dito, olha, Adão é assim, 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 governo e tal. O texto deixa entender que homem e mulher foram criados e Deus diz, crescei, multiplicai, né, governai sobre todas as coisas. Bom, mas onde é que a gente entende que Adão é quem é responsável por ter sido, inclusive, ser criado primeiro, é o responsável por essa administração, por essa governança? É que quando Eva cai na ilusão da serpente, né, e ela come do fruto, nada acontece com a natureza. Tudo permanece como está. Mas a partir do momento que Adão experimenta do fruto, é onde tudo se transforma, onde tudo muda. E Deus vai trazer esse entendimento a Adão quando conversa com ele. Quando ele conversa com Eva, ele diz, olha, multiplicarei a tua dor, tal. Mas quando chega para Adão, ele diz assim, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, a gente entende, e aí é onde eu sempre digo, nós não podemos dar interpretação a um texto bíblico baseado tão somente naquilo que a gente está lendo, na leitura simples, né? O que Paulo fala do Logos, o que está escrito. A gente precisa sempre compreender as Escrituras contextualizando cada texto, fazendo com que aquilo que está escrito nas entrelinhas, aquilo que não está de forma clara, patente, né, mostrada no que foi escrito, que a gente possa compreender através exatamente do princípio, do conceito, daquilo que Deus estabeleceu. Por isso que Paulo diz que Adão foi criado primeiro e ele entende que essa administração, essa governança tenha sido dado a Adão de forma específica, que vai ser realmente pontuada em casa, né, governe o homem, seja submissa à mulher, né, e obedeça os filhos. Quando a gente entende essa ordem que foi estabelecida para casa, a gente entende que essa ordem seja uma ordem geral e não simplesmente só para casa, mas do ponto de vista da criação, essa governança, essa administração, ela recai sobre Adão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Eva foi realmente iludida pela serpente e Adão se deixou levar por Eva. E aí vamos lá para uma questão muito prática que a gente vivencia
hoje, no dia a dia. É muito difícil você não ser levado ou convencido por uma mulher, né, quando essa decide realmente convencer você de alguma coisa. E isso é fraqueza do homem? Não. Mas a gente precisa entender o seguinte: quando Deus vê o homem só, lá no Jardim do Éden, e ele diz não é bom, né, o ser ali biológico, psicológico, sociológico e espiritual, e aí Deus traz a mulher, o homem passa a compreender que ela seja de fato. Por isso Adão vai lá dizer assim, ó, essa é varoa, por conta do varão foi tomado, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, o homem tem em si, não é uma questão meramente humana, mas é uma questão muito biológica e muito, digamos, de alma. Como eu costumo dizer aqui, quando a gente procura uma mulher para casar, não são os olhos físicos que buscam, né? Mas são os olhos da alma. É aquilo que você entende no interior que vem lhe preencher de fato na sua necessidade. A gente vê muito isso quando a gente vê casais aí, em termos de beleza física, né? Padrão físico, a gente vê uma distinção enorme. Às vezes homens muito bonitos e mulheres não tão belas assim, ou vice-versa. Porque na realidade não é essa beleza exterior que faz com que o homem seja atraído e se dê a este matrimônio, essa relação de casamento. Então, o homem tem em si, dentro de si, essa ideia de que a mulher seja de fato aquilo que lhe falta, aquele complemento que de fato Deus proveu lá no Jardim do Éden. E tendo este entendimento, como eu digo, não de forma expressa, né, muito física, mas no interior, é fácil a gente se dar àquela pessoa que a gente entende que seja esse complemento, que a gente, na realidade, entende que venha preencher os espaços. Eu não vejo como fraqueza de homem, eu vejo realmente como esse sentimento de que o homem dá sempre à mulher esse direito dela conquistar, dela dominar, dela fazer. Talvez eu não esteja me expressando bem, mas é aquela coisa, ele se sente bem em satisfazer a sua vontade, porque ele entende que ela o satisfaz, preenchendo aquele vazio inicial da sua alma. Então eu não vejo como fraqueza, mas sim como um entendimento interior que está implícito na vida do homem, intrínseco na vida do homem, dele ceder sempre à mulher, porque ele entende que é satisfazê-la, né? Embora muitas vezes não haja essa compreensão de parte a parte. Mas eu entendo que seja por aí. Primeiro que Paulo entende que Adão é o responsável pela liderança, por isso que ele não entende que a mulher assuma uma liderança na igreja acima do homem, porque isso foi dado a Deus. E na questão de Adão e Eva, eu entendi que Adão quis satisfazer a Eva, e até também porque, como ele não viu acontecer absolutamente nada depois dela comer o fruto, né, bateu a curiosidade de comer também, experimentar. Mas eu entendo que seja exatamente isso, não fraqueza, mas esse lado que o homem tem de satisfazer a mulher, porque ele entende que ela veio para satisfazê-lo como complemento, e é bem por aí.